Como é vista a homossexualidade no Japão? Por volta do século XIX, a sociedade japonesa era extremamente tolerante em relação à homossexualidade. Existem várias evidências históricas no Japão em relação a esse tema, inclusive na literatura antiga, como podemos ver no conto de Genji, escrito no início do século XI. A homossexualidade era amplamente aceita e muitas vezes até mesmo celebrada na cultura japonesa tradicional. Tá curioso para ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Na antiga cultura japonesa, os relacionamentos homossexuais eram frequentemente vistos como uma forma de amor nobre e transcendental. Homens e mulheres podiam se envolver em relacionamentos com pessoas do mesmo sexo sem serem julgadas ou discriminadas. O amor entre duas pessoas do mesmo sexo, em particular, era frequentemente retratado em histórias e peças de teatro como algo que transcendia a sexualidade e era visto como uma forma de companheirismo profundo. No entanto, a chegada da influência ocidental no Japão durante o final do século XIX e início do século XX trouxe consigo mudanças na forma como a homossexualidade era vista na sociedade japonesa. Com a introdução de leis e valores ocidentais, o Japão começou a adotar uma postura mais intolerante em relação à homossexualidade, e essa postura se refletiu nas leis e na cultura popular. Durante a Era Meiji, entre os anos de 1868 e 1912, o governo japonês introduziu uma série de leis ocidentais que criminalizavam a homossexualidade e a rotulavam como uma forma de depravação moral. A homossexualidade passou a ser vista como algo desviante e patológico, o que levou ao aumento do preconceito e da discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. Apesar dessas mudanças, a homossexualidade nunca foi completamente erradicada da cultura japonesa. Ao longo do século XX, a homossexualidade continua a ser retratada em peças de teatros, filmes e outras formas de arte. E muitos japoneses continuam a apoiar e aceitar com mais naturalidade este comportamento. Nos últimos anos, a aceitação da diversidade sexual tem aumentado novamente no Japão e a comunidade LGBTQIA+, tem se organizado e lutado mais por seus direitos. No Japão, a homossexualidade é legal e as pessoas têm direitos legais que são protegidos por leis antidiscriminatórias. No entanto, a aceitação social ainda é limitada em comparação com outros países ocidentais. Embora a maioria dos japoneses não seja hostil à homossexualidade, ainda há muitos estereótipos e preconceitos associados à comunidade homoafetiva. Algumas pesquisas sugerem que muitos japoneses ainda consideram a homossexualidade como uma condição anormal ou patológica. Além disso, muitas pessoas dessas comunidades enfrentam discriminação em áreas como emprego, habitação e serviços públicos. No entanto, há uma crescente conscientização e aceitação da diversidade sexual no Japão. Além do mais, algumas empresas e organizações têm implementado políticas inclusivas para essa comunidade tão discriminada por alguns japoneses. Durante o período feudal no Japão, o relacionamento entre homens da classe samurai era visto como normal e até incentivado pelos líderes dos clãs. Essa prática era conhecida como Shudo, prática em que um guerreiro mais experiente, o Nenjo, tinha um aprendiz, o Akashu, para ensiná-lo o Bushido, as técnicas e os treinamentos da arte marcial. Em troca, o Akashu poderia ser desejado pelo Nenjo e lhe prestar favores sexuais. Essa parceria era muitas vezes formalizada por meio de um contrato de fraternidade, que duraria até o Akashu completar todo o treinamento e atingir a experiência de um guerreiro. Durante esse período, atividades sexuais com mulheres eram permitidas a ambos. Uma vez que o Akashu atingisse a maturidade, ambos ficavam livres para buscar outros amantes. Nem sempre o aprendiz estava de acordo com essa prática, mas uma vez que selada a fraternidade com seu mestre, ficava sujeito a uma série de obrigações, incluindo satisfazê-lo sexualmente.
Nessa época, acreditava-se que a mulher roubava a energia e desviava o foco do guerreiro. Por isso, os samurais eram aconselhados a não levar suas esposas em batalhas e não se envolverem sexualmente com prostitutas. Dessa forma, os aprendizes funcionavam como uma válvula de escape. Para aqueles que não tinham um aprendiz à disposição, existiam vários prostíbulos onde mulheres e jovens rapazes, geralmente atores que faziam parte do Akashu Kabuki, ofereciam seus serviços. Outro exemplo é o teatro Kabuki. O teatro Kabuki é uma forma de entretenimento tradicional do Japão com origem no século XVII. Nesse espetáculo, que envolvia encenações dramáticas, assim como performances de dança e música, era comum ver atores do sexo masculino representando papéis femininos. Porém, por volta do período Edo, o Kabuki passou por uma degradação, quando muitos atores, entre homens e mulheres, passaram a prestar serviços sexuais em diversas zonas dos prostíbulos conhecidos em Tóquio. Devido à incidência de atrizes envolvidas com a prostituição, as mulheres foram proibidas de participar do Kabuki, o que levou à difusão do Yaro Kabuki, um grupo teatral formado apenas por homens que praticavam o crossdresser, conhecido como Onagata. Era comum que jovens adolescentes fossem escolhidos para fazer papéis femininos devido à sua aparência menos masculina e a voz não tão grave em comparação aos homens adultos. Porém, isso não impediu os atores de se desvencilharem da prostituição. Além disso, o público tornou-se cada vez mais desordeiro, fazendo com que houvesse alguns tumultos durante as apresentações. Com isso, o governo shogunato proibiu primeiro as representações do Onagata e posteriormente dos Wakashu. Depois de um tempo, o Kabuki foi voltando aos poucos, mas acabou perdendo espaço para o Bunraku, um teatro com os bonecos japoneses. Apesar de seus altos e baixos, o Kabuki voltou a ser considerado uma das artes mais populares entre os estilos tradicionais de drama japonês. Hoje em dia, algumas trupes já aceitam mulheres para representar papéis de Onagata, embora alguns grupos mais tradicionais ainda prefiram atores masculinos. Existem também trupes com apenas mulheres no elenco, Onakabuki, da era Meiji até os dias de hoje. Durante a Era Meiji, a modernização do Japão e a crescente influência ocidental levaram a uma visão negativa da homossexualidade pela sociedade japonesa em geral. Atualmente, embora a aceitação seja maior em comparação a outros países, ainda há preconceito contra essa comunidade no Japão. Embora não haja estatísticas precisas, algumas pesquisas indicam que cerca de 5% dos japoneses são membros da comunidade LGBTQIA+. Embora tenha ocorrido mudanças significativas nos últimos anos, o Japão ainda não possui proteção legal específica para essa comunidade. No entanto, o distrito de Shibuya, em Tóquio, em 1º de abril de 2015, reconheceu legalmente a união entre pessoas do mesmo sexo, um grande avanço para casais homossexuais em um país onde ser abertamente gay ainda é considerado tabu. Embora a Constituição japonesa identifique o casamento como uma união baseada no consentimento mútuo de ambos os sexos, as uniões simbólicas têm sido realizadas, como a cerimônia de casamento de Ayaka Itinose e Akane Sugimori, que foram o primeiro casal homossexual a legalizar sua união no Japão. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a iniciativa de Shibuya foi um passo significativo na luta pelos direitos LGBTQIA+, no Japão e pode encorajar outras regiões do país a seguir o exemplo. Com a legalização dessas uniões, os casais homossexuais poderão desfrutar de certos benefícios, como alugar um apartamento junto e visitar o parceiro no hospital. Discriminação versus aceitação. No Japão, a comunidade LGBTQIA+, enfrenta preconceitos, mas de forma diferente do Ocidente, onde a discriminação está muitas vezes relacionada à religião. Lá, a discriminação é muitas vezes baseada no conceito de que o prego que se destaca é martelado para baixo, o que significa que quem se destaca por ser diferente dos padrões impostos pela sociedade pode sofrer críticas, exclusões sociais ou discriminação. No entanto, também existe no Japão uma cultura de aceitação e tolerância para que com aquilo que é diferente, o que pode parecer contraditório, mas é uma realidade na Terra do Sol Nascente.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!